Eu sou Harper, tenho 28 anos e nunca pensei que meu diploma em contabilidade acabaria sendo meu escudo contra minha própria família. Crescer com pais que tratavam o dinheiro como uma arma moldou minha vida adulta de maneiras que eu jamais imaginei. Quando minha mãe mandou mensagem sobre nossas férias obrigatórias em família no Havaí, senti aquele nó familiar no estômago. Viagens em família sempre vinham com preços invisíveis e dívidas não declaradas. Eu sabia que não era bem assim, mas uma parte infantil de mim ainda esperava que desta vez fosse diferente. Antes de continuar esta história, deixe um comentário me contando se algum membro da sua família tentou usar seu cartão de crédito sem permissão e inscreva-se se você já teve que estabelecer limites rígidos com pessoas que deveriam ter protegido você. As raízes da relação doentia da nossa família com o dinheiro eram profundas. Vistos de fora, parecíamos a família americana perfeita. Meu pai, Gerald, era dono de uma seguradora de sucesso no centro de Seattle. Minha mãe, Diane, era dona de casa por excelência, com um talento para organizar jantares elaborados que impressionavam os vizinhos. Nossa casa colonial de 2 andares no subúrbio gritava sucesso de classe média alta. Mas, a portas fechadas, nossa realidade financeira era construída sobre areia movediça. Meu pai acreditava que a imagem era tudo. As pessoas fazem negócios com pessoas de sucesso, dizia Harper enquanto assinava os documentos do empréstimo para mais um carro de luxo. Ninguém confia em um empresário que dirige um carro velho. Aos 10 anos, eu já sabia a diferença entre um Rolex e um Omega, conseguia identificar marcas de grife de relance e entendia que a aparência importava mais do que o saldo bancário. Mamãe também se interessava pela fachada da nossa família. Ela acompanhava as férias, as reformas da casa e as compras de outras famílias do nosso círculo social com uma precisão obsessiva. Os Andersons acabaram de reservar um cruzeiro para o Alasca, ela anunciava no jantar. Devíamos procurar opções no Mediterrâneo, mais exclusivas. Nunca se tratava de diversão, sempre de superioridade. Nenhum dos meus pais falava abertamente sobre dinheiro conosco, crianças. As contas eram pagas a portas fechadas, e as vozes frequentemente se elevavam. O cartão de crédito era recusado em restaurantes, ocasionalmente, levando a discussões abafadas, e ao sorriso constrangido da minha mãe ao sacar o cartão reserva. Meu irmão James, 4 anos mais velho que eu, já imitava os hábitos de consumo do meu pai no ensino médio, atingindo o limite do seu primeiro cartão de crédito meses depois de recebê-lo. Quando eu tinha 15 anos, a imagem cuidadosamente construída implodiu. O negócio do meu pai vinha enfrentando dificuldades há anos, sustentado por segundas hipotecas e empréstimos pessoais. Minha mãe descobriu que ele tinha um apartamento separado no centro da cidade e uma namorada que trabalhava no escritório dele. O divórcio foi nuclear. A batalha deles por bens revelou a verdadeira situação das finanças da nossa família para todos, inclusive para mim. A casa tinha 3 hipotecas. A empresa do meu pai valia 1/4 do que ele havia reivindicado. Minha mãe tinha cartões de crédito secretos dos quais meu pai nada sabia. Eles brigavam para decidir quem me declararia dependente no imposto de renda, ao mesmo tempo em que discutiam sobre quem pagaria pela minha educação. A faculdade se tornou meu plano de fuga, mas nenhum dos meus pais me ajudava com as mensalidades, a menos que eu seguisse o plano de carreira aprovado por eles. Meu pai queria que eu me dedicasse aos negócios para, eventualmente, assumir a empresa dele. Minha mãe achava que eu deveria cursar direito, como o irmão dela. Escolhi contabilidade. Fascinada pela transparência e pela ordem dos números, depois de crescer em meio ao caos financeiro. Aqueles 4 anos foram brutais. Trabalhei 30 horas semanais em uma cafeteria do campus, outras 15 dando aulas particulares de matemática e ainda me formei com $60.000 em empréstimos estudantis. Mas cada jornada dobrada e cada festa perdida valeram a pena. Pela primeira vez, entendi exatamente minha situação financeira. Sem ilusões, sem manipulação, apenas números claros, em preto e branco. Meu primeiro emprego depois da formatura foi em um escritório de contabilidade de médio porte em Portland. O salário inicial parecia enorme depois de anos de trabalho árduo. Encontrei um pequeno apartamento de 1/4, mobiliei-o de forma simples, mas funcional, e criei meu primeiro orçamento de verdade. No dia em que pendurei meu diploma na parede, senti uma profunda sensação de realização. Este lugar, por mais modesto que fosse, representava independência financeira. Essa independência se tornou um objetivo quase imediatamente. Primeiro,
minha mãe pediu um pequeno empréstimo para reformar o banheiro depois de ter se mudado para um apartamento. Depois, meu pai precisou de ajuda com problemas temporários de fluxo de caixa em seu negócio. Meu irmão James queria que eu fosse fiador de um contrato de leasing de carro porque seu crédito foi injustamente prejudicado durante o divórcio. Os pedidos eram sempre urgentes, os termos de pagamento sempre vagos. Depois de emprestar $3.000 para minha mãe, que desapareceram em seu projeto de reforma sem fundo e nunca mais voltaram, procurei terapia. Minha terapeuta, doutora Winters, me ajudou a entender os relacionamentos financeiros disfuncionais na minha família e a estabelecer limites. Sua saúde financeira faz parte do seu autocuidado, explicou ela. Você não deixaria que familiares prejudicassem sua saúde física. Sua saúde financeira merece a mesma proteção. Foram necessários 2 anos de sessões semanais, mas acabei desenvolvendo uma política pessoal. Eu não emprestaria dinheiro à família. Poderia dar presentes dentro do meu orçamento, se quisesse, mas nunca com a expectativa de pagamento. Não seria coassinante de empréstimos nem compartilharia contas de crédito. Mais importante ainda, eu seria transparente sobre esses limites, mesmo quando isso gerasse conflito. Ambos os pais testaram esses limites repetidamente. Papai pedia investimentos em negócios em vez de empréstimos. Mamãe tentava manipulação emocional, questionando se eu realmente a amava se eu a deixasse passar por dificuldades. Cada vez que eu me mantinha firme, as consequências eram intensas, mas mais breves do que da vez anterior. Quando completei 27 anos, eles já haviam aceitado minha independência financeira, embora não sem algumas provocações ocasionais sobre minha mesquinharia em reuniões familiares. Essa paz tênue estava prestes a ser quebrada por uma mensagem em grupo que revelaria o quão pouco meus limites eram realmente respeitados. A mensagem chegou numa manhã de terça-feira de março, enquanto eu me preparava para uma reunião com um cliente. Minha mãe tinha criado um novo grupo chamado Família Ada Havaí 2025, que incluía eu, meu irmão James, sua esposa Stephanie, minha tia Caroline e os primos Travis e Jessica. A mensagem era tipicamente entusiasmada. Notícias empolgantes para todos. Depois de muito pensar, decidi que todos nós precisamos de uma reunião familiar de verdade neste verão. Pesquisei o destino perfeito, o Havaí. 10 dias em resorts lindos em Maui e Kauai. Esta é uma presença obrigatória para curar velhas feridas e criar novas memórias preciosas juntos. Diane falou. Risos. Sinais de alerta surgiram imediatamente. Comparecer obrigatoriamente e curar velhas feridas no mesmo parágrafo era uma manipulação típica de mãe. A capitalização desnecessária de tudo em perfeito demonstrava sua determinação. E referir-se a si mesma na terceira pessoa era algo que ela só fazia quando estava totalmente comprometida com um plano e não esperava resistência. As respostas vieram rapidamente. James e Stephanie enviaram emojis entusiasmados. Tia Caroline perguntou sobre encontros. Os primos expressaram entusiasmo com vários pontos de exclamação. Guardei o celular para me concentrar na minha cliente, planejando responder mais tarde, quando pudesse formular cuidadosamente minha hesitação. Na hora do almoço, minha mãe já tinha enviado mais 14 mensagens para o grupo com links para resorts, possíveis atividades e pedidos de informações sobre as preferências de voo de todos. Meu nome aparecia várias vezes. Harper adora mergulho com snorkel, então precisamos fazer o passeio premium pelos recifes. Ian Harper sempre quis ver vulcões quando criança, então o passeio de helicóptero é imperdível. Nada disso era verdade. Eu nunca havia demonstrado interesse em nenhuma das duas atividades. Quando liguei para James naquela noite para saber sua opinião sobre a situação, ele pareceu surpreso com a minha hesitação. Mamãe disse que você estava animada com essa viagem, disse ele. Ela mencionou que vocês dois conversaram sobre isso no mês passado. Isso nunca aconteceu, respondi. É a primeira vez que ouço falar disso. James suspirou. Bem, isso faz sentido. Mamãe está falando sobre essa viagem há semanas, mas toda vez que eu perguntava se você toparia, ela mudava de assunto. A pressão continuou aumentando nos dias seguintes. Mamãe criou uma pasta digital compartilhada de férias com um itinerário detalhado, informações sobre acomodações e planilhas de planejamento de atividades. Cada hotel era 5 estrelas e cada atividade tinha um preço prêmio. Uma planilha compartilhada de controle de despesas apareceu, mas permaneceu visivelmente vazia de números reais.
Cada vez que eu tentava perguntar sobre custos no chat em grupo, minhas perguntas ficavam sem resposta ou eram desviadas com comentários como: merecemos esse luxo depois de tudo que passamos. Ou: a vida é curta. Preocupe-se com o dinheiro depois. Enquanto isso, eu recebia mensagens privadas de familiares que revelavam a manipulação que acontecia nos bastidores. Tia Caroline mandou uma mensagem: que bom que você convenceu sua mãe a planejar isso. Ela disse que você vem insistindo para uma viagem em família há tempos. Prima Jéssica escreveu: sua mãe mencionou que você poderia ajudar com alguns dos custos das atividades, já que está indo tão bem no seu trabalho. Que generoso da sua parte. Essas mensagens aumentaram minha ansiedade. Mamãe estava claramente me preparando para pagar uma parte significativa da conta, ao mesmo tempo em que dizia a todos que a viagem tinha sido ideia minha. Triangulação clássica, exatamente como o Dr. Winters havia descrito em nossas sessões. 10 dias após o anúncio inicial, minha mãe agendou uma chamada de Zoom em família para finalizar os detalhes. Participei do meu escritório durante o almoço, com o bloco de notas pronto para fazer perguntas diretas sobre orçamento e expectativas. A ligação foi uma aula de evasão. Toda vez que eu mencionava custos, alguém me interrompia com perguntas sobre reservas para o jantar ou acesso à praia. Depois de 45 minutos dessa dança, finalmente me manifestei com firmeza. Antes de prosseguirmos, preciso entender os custos esperados para cada pessoa. Tenho meu próprio orçamento para considerar. O silêncio momentâneo foi quebrado pelo riso desdenhoso da minha mãe. Ah, Harper, sempre tão preocupada com seu precioso orçamento. As passagens aéreas custam $1.000 cada. Os hotéis custarão cerca de $300 por noite, mas estamos dividindo os quartos para economizar. As atividades dependerão da nossa escolha, mas reserve mais $2.000 para garantir. Se você não puder pagar, fique para trás. A vergonha deliberada em seu tom era familiar, criada para me fazer sentir mesquinha e infantil por fazer perguntas financeiras responsáveis. Todos na ligação se mexeram, desconfortáveis, evitando as câmeras. Mantive a expressão neutra, apesar da fúria interna. Obrigada por esclarecer. Isso me ajuda a planejar, respondi calmamente, já sabendo que não gastaria $5.000 em uma viagem planejada sem a minha colaboração. Minha resposta ponderada pareceu satisfazê-la, e ela imediatamente passou a discutir as opções de luau. Permaneci em silêncio pelo resto da ligação, observando como ela se posicionara como a planejadora generosa, enquanto me tornava a pessoa difícil por fazer perguntas financeiras básicas. Após a ligação, redigi uma mensagem educada recusando a viagem, alegando compromissos de trabalho. Antes de enviá-la, decidi pensar no assunto, para garantir que minha resposta fosse firme, mas não emocionalmente reativa. Isso acabou sendo um atraso crítico, pois no dia seguinte tudo se agravou além do que eu poderia ter previsto. A sexta-feira começou normalmente. Cheguei cedo ao escritório para me preparar para uma apresentação para um cliente, peguei um café na copa e me acomodei para revisar minhas anotações. Às 9h17, meu telefone vibrou com um alerta de cartão de crédito. Pensando que era apenas uma confirmação da minha compra na cafeteria, ignorei. Então, ele vibrou várias vezes. 4 alertas de compra separados em menos de um minuto eram incomuns o suficiente para justificar atenção imediata. Desbloqueei o telefone e senti meu estômago embrulhar. 4 cobranças da United Airlines, cada uma de $4.500, tinham acabado de ser processadas no meu cartão de crédito principal. $18.000 em passagens aéreas compradas nos últimos 5 minutos. Meu primeiro pensamento foi fraude por algum hacker anônimo. Liguei imediatamente para a administradora do cartão de crédito, navegando pelo sistema automatizado com crescente impaciência até falar com um representante do departamento de fraudes. Estou vendo 4 compras na United Airlines feitas hoje às 9h15, horário do Pacífico. O representante confirmou que cada compra se refere a uma passagem na classe executiva de Portland para Maui no dia 12 de junho, com retorno no dia 22 de junho. Os e-mails de confirmação foram enviados para o seu endereço de e-mail pessoal cadastrado. Gostaria que eu lesse os nomes dos passageiros? Uma certeza fria me invadiu antes mesmo que ela terminasse de ler os nomes. Diane Adams, Gerald Adams, James Adams, Stephanie Adams, meus pais e meu irmão com a esposa. $18.000 em passagens aéreas de luxo para viagem ao Havaí, compradas com meu cartão de crédito sem meu conhecimento.
Eu não autorizei essas cobranças, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Preciso contestar todas elas imediatamente. Enquanto o representante processava minha contestação, abri meu e-mail no meu computador de trabalho. Lá estavam 4 confirmações de reserva da United, cada uma mostrando o recibo de pagamento do meu cartão de crédito. Mais perturbador foi descobrir que os e-mails haviam sido marcados como lidos, embora eu nunca os tivesse aberto. Alguém havia acessado as informações do meu cartão de crédito e minha conta de e-mail. A violação foi de uma audácia impressionante. Meu celular vibrou com uma mensagem enquanto eu ainda estava em contato com a operadora do cartão de crédito. Mãe, muito obrigada pelo seu generoso presente para a família, querida. A classe executiva tornará o longo voo muito mais confortável para as costas do seu pai. Mal posso esperar pela nossa viagem especial juntos. Te amo muito. O timing calculado confirmou tudo. Ela esperou até achar que eu estaria ocupada com a minha reunião matinal com o cliente, usou as informações do meu cartão, verificou meu e-mail para marcar as confirmações como lidas e, em seguida, enviou uma mensagem como se eu tivesse comprado as passagens de presente de bom grado. Toda a sequência havia sido meticulosamente planejada. Encerrei minha ligação com a operadora do cartão de crédito, tendo contestado as cobranças, bloqueado meu cartão e providenciado a emissão de um novo. O representante confirmou que investigaria o uso não autorizado e sugeriu que eu registrasse um boletim de ocorrência, especialmente considerando que alguém também havia acessado minha conta de e-mail. Com as mãos ainda tremendo, liguei para a United Airlines em seguida. A agente de atendimento ao cliente confirmou que as passagens haviam sido compradas naquela manhã. A reserva foi feita online, explicou ela. O comprador usou informações de pagamento salvas de suas reservas anteriores conosco. Gostaria que eu cancelasse essas reservas agora que contestou o pagamento? Sim, por favor, cancele-as imediatamente, instruí. Minha próxima ligação foi para o meu provedor de e-mail para relatar o acesso não autorizado e alterar todas as minhas senhas. O especialista em suporte técnico confirmou os logins na minha conta a partir de um dispositivo não reconhecido naquela manhã, usando a minha senha correta. Parece que alguém pode ter conseguido a sua senha, explicou ele. Recomendo ativar a autenticação de 2 fatores imediatamente e verificar quaisquer outras contas que possam compartilhar a mesma senha. Às 11h30, eu já havia bloqueado meu e-mail com novas medidas de segurança, alterado as senhas de todas as minhas contas financeiras e documentado tudo com capturas de tela e números de referência de chamadas. Só então respondi à mensagem da minha mãe. Eu não comprei essas passagens. Contestei as cobranças, denunciei a fraude à minha administradora de cartão de crédito e cancelei as reservas. Não use minhas informações financeiras sem minha permissão explícita. Novamente, a resposta dela foi imediata e indignada. Do que você está falando? Conversamos sobre isso na chamada do Zoom. Você concordou em ajudar com os voos, já que não pode tirar folga para o processo completo de planejamento. Todo mundo conta com isso. Por que você me envergonharia desse jeito? Esse gaslighting descarado pode ter funcionado na minha versão mais jovem, mas anos de terapia me capacitaram a reconhecê-lo instantaneamente. Nunca havíamos discutido a possibilidade de eu pagar as passagens aéreas de ninguém, muito menos passagens de classe executiva por mais de $4.000 cada. Meu telefone começou a tocar sem parar. Mamãe, papai, James, tia Caroline. Silenciei e me concentrei em cumprir minhas responsabilidades de trabalho do dia. A parte profissional do meu cérebro assumiu o controle enquanto a parte emocional processava a traição. No final da tarde, minha caixa postal estava lotada e minhas mensagens de texto explodiam com reações familiares que iam da confusão à indignação. James alegou que não sabia de nada sobre os ingressos até que minha mãe ligou chorando por eu ter devolvido meu presente. Meu pai exigiu que eu ligasse imediatamente para resolver o mal-entendido. Tia Caroline enviou uma longa mensagem sobre apoio familiar e como as preocupações financeiras nunca devem ofuscar os laços de sangue. Ao dirigir para casa naquela noite, senti-me surpreendentemente calmo. A violação de limites foi tão extrema que minha ansiedade habitual em relação a conflitos familiares foi substituída por uma certeza absoluta. Não se tratava de uma zona cinzenta ou de um mal-entendido. Era fraude financeira, roubo de identidade e uma traição deliberada de confiança por parte das pessoas que deveriam ter me protegido. Essa certeza seria testada mais cedo do que eu esperava.
Ao entrar no estacionamento do meu condomínio, avistei a Mercedes preta do meu pai na vaga de visitantes. Ele estava encostado no capô, de braços cruzados, me esperando. Papai se endireitou quando estacionei ao lado dele, com o sorriso profissional já estampado. Aos 62 anos, Gerald Adams ainda mantinha a aparência elegante de um executivo bem-sucedido, do terno sob medida aos dentes profissionalmente clareados. Apenas as linhas finas ao redor dos olhos revelavam sua tensão enquanto eu me aproximava. Harper, querida, ele começou, aproximando-se para me abraçar. Dei um passo para trás, mantendo distância. Por que você está aqui, pai? Perguntei, agarrando minhas chaves com força. E como você sabia onde eu moro? Eu nunca te dei esse endereço. Ele acenou com desdém. Sua mãe o tem na lista de contatos de emergência. Escuta, precisamos conversar sobre esse pequeno mal-entendido com as passagens. Não há mal-entendido algum, respondi, caminhando em direção à entrada do meu prédio. Mamãe usou meu cartão de crédito sem permissão para comprar $18.000 em passagens aéreas. Isso é fraude, não um mal-entendido. Ele prosseguiu, com o tom cordial diminuindo um pouco. Sua mãe só estava tentando ajudar todos a ficarem juntos. Você sabe como a família é importante para ela. Ela mencionou que vocês tinham conversado sobre ajudar com as despesas. Essa conversa nunca aconteceu, eu disse com firmeza, parando na porta de segurança do prédio. Eu nunca concordei em pagar as passagens aéreas de ninguém, muito menos passagens de classe executiva. Bem, pode ter havido um erro de comunicação, ele admitiu, suas habilidades de vendedor mudando de direção. Mas agora a família toda está chateada. Sua mãe está em prantos. James e Stephanie já haviam pedido férias. Isso está criando um problema de verdade. Senti uma pressão familiar crescendo, a velha necessidade de apaziguar as coisas, de ser a pessoa sensata a resolver os problemas que meus pais criaram. Respirei fundo, lembrando-me do conselho do Dr. Winters. Você não causou isso. Você não pode controlar e não é responsável por remediá-lo. O problema foi criado quando minha mãe roubou as informações do meu cartão de crédito e acessou meu e-mail sem permissão, afirmei claramente. Eu cancelei as cobranças e denunciei a fraude. Essa é a resposta apropriada ao roubo financeiro. A fachada do meu pai se quebrou. Seu rosto corou quando ele se aproximou. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos paga. Acusando sua mãe de roubo. Estragando as férias em família que todos esperavam. O que exatamente você fez por mim, pai? Perguntei baixinho. Você se recusou a me ajudar com a faculdade a menos que eu estudasse o que você queria. Trabalhei em vários empregos e fiz empréstimos para pagar meus estudos. Tenho me sustentado totalmente desde a formatura. Nós te demos a vida, ele disparou. Nós te criamos, te vestimos, te alimentamos, e agora você tem esse emprego chique e esse apartamento bacana, e não consegue nem ajudar sua família com umas férias. Uma chance para todos ficarem juntos. Peguei meu celular, abri o aplicativo de mensagens de voz e apertei para gravar. Algo no tom de voz do meu pai me alertou para registrar aquela conversa. Você sabia que a mamãe ia usar o meu cartão sem pedir? Perguntei diretamente. Ele hesitou, depois se desmotivou um pouco. Conversamos sobre opções. O crédito do seu irmão está no limite por causa do acordo de divórcio. Seu primo Travis está desempregado. Os cartões da sua mãe estão quase no limite por causa das despesas com reforma. Então, você decidiu usar o meu sem pedir, insisti. Íamos te contar depois, admitiu ele, apresentar como algo fechado para que você não pudesse pensar demais e desistir. Sua mãe achou que você ficaria mais à vontade depois que tudo estivesse reservado. A maneira casual como ele descreveu o roubo financeiro premeditado foi impressionante. Você e a mamãe já fizeram isso antes? Usaram cartões de outras pessoas sem permissão. Seu silêncio foi resposta suficiente. Seu irmão precisou de ajuda com algumas despesas no ano passado, disse-lhe finalmente. Ele não conseguiu um empréstimo. Então, sua mãe o ajudou usando o cartão da sua prima Jéssica. Deu tudo certo. Jéssica ficou chateada no início, mas mudou de ideia quando explicamos a emergência familiar. Fiquei enjoado. Então isso é um padrão.
Você e a mamãe pegam o que querem de quem tiver crédito disponível. Não seja tão dramático, ele retrucou. Famílias se ajudam. Às vezes, isso significa compartilhar recursos. Você tem bastante dinheiro e quase nenhuma despesa. Você poderia facilmente se dar ao luxo de ajudar com esta viagem se não fosse tão egoísta. Estou encerrando esta conversa, eu disse, pegando o scanner da porta. Por favor, saiam ou eu chamo a segurança do prédio. Ele agarrou meu braço, com força suficiente para me fazer estremecer. Você precisa consertar isso antes que piore, sibilou. Sua mãe já contou para todo mundo que você comprou os ingressos generosamente. Se você reverter isso agora, vai destruir esta família. É isso que você quer? Ser quem destruiu nossa chance de ficarmos juntos? Eu me afastei. O que eu quero é que minha família respeite os limites e as leis básicas. Usar o cartão de crédito de alguém sem permissão é ilegal. Não vou mais proteger você ou a mamãe das consequências de suas ações. Seu ingrato, ele rosnou, sem nenhuma pretensão. Devíamos saber que você acabaria assim, sempre se achando melhor do que nós com seu diploma chique e seus orçamentos. Se continuar com essa discussão, não espere ser bem recebido em reuniões familiares novamente. Você será completamente excluído. Levantei meu celular para que ele pudesse ver a gravação em andamento. Obrigado por deixar sua posição tão clara. Acho que essa conversa acabou. Seus olhos se arregalaram ao perceber que eu havia registrado suas ameaças. Sem dizer mais nada, ele voltou furioso para o carro e saiu do estacionamento. Dentro do meu apartamento, desabei no sofá, a adrenalina finalmente dando lugar à exaustão. Meu celular continuava vibrando com mensagens. Uma mensagem do James me chamou a atenção. Sinto muito. Eu sabia que eles estavam planejando algo, mas não sabia que usariam seu cartão. Eles já fizeram isso comigo antes. Podemos conversar amanhã? Outra mensagem da minha prima Jéssica. Acabei de saber o que aconteceu. Fizeram a mesma coisa comigo ano passado com o conserto do carro do James. Alegaram que era uma emergência familiar. Me custou $3.000 e nunca recebi resposta. Essas mensagens confirmaram o que eu suspeitava. O problema era muito mais amplo do que apenas o incidente de hoje. Meus pais vinham abusando financeiramente de vários membros da família, criando uma teia de obrigação e manipulação. Passei uma noite sem dormir pesquisando sobre roubo de identidade, abuso financeiro familiar e medidas protetivas. Pela manhã, eu tinha um plano claro para me proteger, mas ainda subestimava até onde minha família iria para manter seu sistema de exploração financeira. No sábado de manhã, recebi uma mensagem da minha mãe anunciando uma reunião familiar de emergência na casa da tia Caroline naquela tarde. Todos os familiares precisam comparecer para resolver esta situação lamentável, escreveu ela. Às 14 horas em ponto. Isso afeta a todos. Meu instinto foi recusar, mas uma mensagem de James me fez mudar de ideia. Por favor, venham. Acho que está na hora de todos ouvirem a verdade. Eu vou apoiá-los. Mamãe se posicionou no centro do palco na sala de estar, com os olhos vermelhos pelo que pareciam ser lágrimas recentes. Papai estava atrás dela, com uma das mãos em seu ombro, numa demonstração de apoio unânime. A encenação foi deliberada, planejada para retratá-los como os feridos. Harper, mamãe começou quando me sentei no único lugar vazio. Convocamos esta reunião porque suas ações afetaram toda a família. Todos estavam ansiosos por essas férias de recuperação e sua reviravolta repentina causou tremenda dor e confusão. Antes que eu pudesse responder, tia Caroline interrompeu. Sua mãe está planejando isso há meses, Harper. Ela queria que fosse especial para todos, especialmente depois dos anos difíceis que todos nós passamos. Não consigo entender por que você concordaria em ajudar e depois a envergonharia publicamente dessa maneira. Eu nunca concordei em comprar passagens para ninguém, afirmei com firmeza. Nunca me ofereci para pagar por nenhuma parte desta viagem. Na verdade, eu tinha sérias reservas quanto ao custo que expressei durante nossa ligação pelo Zoom. Isso não é verdade, interrompeu minha mãe. Você disse especificamente que queria contribuir, já que não podia ajudar no planejamento. Todos ouviram. Vários familiares assentiram, embora eu tenha notado que James e Jessica permaneceram imóveis, com os olhos baixos.
O que exatamente você me ouviu dizer? Desafiei, olhando ao redor da sala. Alguém pode citar exatamente as minhas palavras quando me ofereci para gastar $18.000 em passagens de classe executiva? O silêncio desconfortável foi quebrado pelo tio Roger. Bem, eu não estava na ligação, mas Diane disse que você concordou em arcar com os voos como sua contribuição. Diane disse, repeti. Mas nenhum de vocês me ouviu fazer essa oferta, porque nunca aconteceu. Harper tem estado sob enorme estresse no trabalho, disse minha mãe, com a voz baixando para um sussurro preocupado. O médico acha que ela pode estar com problemas de memória relacionados à ansiedade. Temos tentado apoiá-la neste momento difícil. A manipulação calculada me deixou momentaneamente sem palavras. Minha mãe tinha acabado de sugerir a toda a nossa família que eu era mentalmente instável e estava com perda de memória, uma condição que ela havia inventado completamente. Que médico? Finalmente consegui dizer. Não vou consultar nenhum médico para tratar de ansiedade ou problemas de memória. Mamãe trocou um olhar significativo com papai. Querida, não precisamos discutir seus problemas de saúde particulares na frente de todos. O importante é que te apoiamos e, ao mesmo tempo, garantimos que este momento especial em família não seja interrompido. O Gazliggin foi tão descarado que quase impressionou. Ela estava me classificando como doente mental, ao mesmo tempo em que se posicionava como a mãe preocupada e solidária que protegia minha privacidade, ao mesmo tempo em que expunha minha suposta condição para toda a família. Isso é um absurdo, eu disse. Não estou tendo problemas de memória nem consultando nenhum médico para tratar desses problemas. O que aconteceu é muito simples. Mamãe usou meu cartão de crédito sem meu conhecimento ou permissão para comprar passagens aéreas. Quando descobri as cobranças indevidas, contestei e denunciei a fraude, como qualquer pessoa sensata faria. Por que sua mãe precisaria roubar as informações do seu cartão? Perguntou a avó, com genuína confusão na voz. Você se ofereceu para ajudar com a viagem. Todo mundo ficou sabendo da sua generosa doação. Todo mundo ficou sabendo pela mamãe, não por mim, esclareci. Eu nunca fiz tal oferta. Foi exatamente isso que o médico mencionou, interrompeu a mãe suavemente. Essas invenções em que ela cria versões alternativas dos eventos. Precisamos ter paciência com ela. A sala se moveu desconfortavelmente e eu vi a armadilha se fechando. Não importava o que eu dissesse, seria descartado como evidência da minha suposta instabilidade mental. Era uma técnica de manipulação magistral, que tornava o depoimento da vítima inerentemente indigno de confiança. Inesperadamente, Jéssica se levantou. Eu acredito em Harper, disse ela calmamente. A mesma coisa aconteceu comigo ano passado. Tia Diane disse que houve uma emergência familiar com o carro de James e usou meu cartão para pagar o conserto. Ela disse que James me pagaria em uma semana, mas isso nunca aconteceu. Quando mencionei o assunto mais tarde, todos agiram como se eu tivesse concordado em dar o dinheiro de presente. A sala ficou em silêncio. A expressão da mãe endureceu. Jéssica, aquela era uma situação completamente diferente. James estava preso e precisava de ajuda imediata. Você ofereceu seu cartão. Eu não ofereci, insistiu Jéssica. Você ligou pedindo o número do meu cartão para comprar suprimentos de aniversário online porque o seu não estava funcionando. Descobri sobre o conserto do carro quando a cobrança apareceu no meu extrato. Uma rachadura surgiu na família unida. Travis se remexeu, incomodado, e então falou: usaram meu cartão para o depósito na reforma da cozinha da minha mãe no verão passado. Disseram que era apenas temporário, até que o financiamento imobiliário fosse liberado. O financiamento foi negado e eu fiquei com a cobrança de $8.000. Histórias semelhantes surgiram. O cartão do primo Michael usado para os móveis novos da avó. A filha da tia Caroline, Emma, ficou com as contas médicas do tio Roger. Cada incidente seguia o mesmo padrão. Necessidade urgente, uso temporário do crédito de outra pessoa. Promessas de pagamento e, em seguida, Gazliggin quando a vítima questionava a dívida não paga. James finalmente quebrou o silêncio. Harper está falando a verdade. Mamãe e papai fazem isso há anos. Fizeram isso comigo tantas vezes que estourei o limite de todos os meus cartões e arruinei meu crédito. Isso contribuiu para o meu divórcio quando Stephanie descobriu a dívida que eu vinha escondendo.
Stephanie assentiu, sombria. Quase falimos por causa dos empréstimos e dívidas de cartão de crédito que James contraiu para os pais. Quando tentamos discutir o assunto, eles disseram a todos que estávamos sendo egoístas e ingratos. A atitude chorosa de vítima da mãe desapareceu, substituída por uma fúria fria. Não acredito que meus próprios filhos me atacariam desse jeito depois de tudo que sacrifiquei por você. Só pedíamos dinheiro emprestado quando não havia outras opções e sempre pretendíamos pagar quando as circunstâncias melhorassem. Quando as circunstâncias melhoraram, perguntou James. Quando você já pagou alguém? Meu crédito está destruído há 3 anos. Não consigo nem alugar um apartamento sem o nome da Stephanie no contrato. Papai deu um passo à frente, a voz carregada de raiva. Já chega. Fizemos o que precisávamos para manter esta família à tona. Se ocasionalmente precisávamos de ajuda e tomávamos a iniciativa em vez de implorar, era para o benefício de todos. A ingratidão nesta sala é terrível. Iniciativa, repeti, incrédula. É isso que você chama de roubo de identidade e fraude? Não seja tão dramática, ele retrucou. Isto é família, não uma transação corporativa com estranhos. Família não rouba da família, retruquei. Família não mente, manipula e manipula quando confrontada com suas ações. Se você continuar com isso, ameaçou meu pai, você não será mais considerada parte desta família. Eu prometo. A sala ficou tensa à medida que a verdadeira dinâmica era revelada. Não se tratava de férias ou passagens aéreas. Tratava-se de controle de um padrão de abuso financeiro há muito estabelecido que havia sido normalizado em nosso sistema familiar. Antes que alguém faça ameaças das quais possa se arrepender, eu disse calmamente, pegando meu celular. Você deveria saber que gravei minha conversa com o papai ontem, quando ele veio ao meu apartamento. Apertei o play e a voz do papai preencheu a sala. Íamos te contar depois, apresentar como se tudo estivesse fechado para você não pensar demais e desistir. Sua mãe achou que você ficaria mais à vontade depois que tudo estivesse reservado. Depois, sua admissão sobre usar o cartão da Jéssica para as despesas do James. E, finalmente, seu desabafo ameaçador, me chamando de ingrata. E ameaçando me afastar da família. A avó engasgou. O rosto do tio Roger ficou vermelho. A tia Caroline encarou meus pais com horror crescente. Essa gravação foi feita sem o meu conhecimento, vociferou papai. Isso é ilegal. Oregon é um estado de consentimento unipartidário, respondi. Contanto que uma das partes na conversa consinta com a gravação, é perfeitamente legal. Eu consinto. A reunião familiar se transformou em caos. Mamãe saiu furiosa, papai a seguiu, depois de me lançar um último olhar furioso. Tia Caroline começou a questionar o tio Roger sobre outros arranjos financeiros que ele poderia ter feito usando o crédito de familiares. James e Jéssica se juntaram a mim na cozinha, comparando anotações sobre incidentes passados e confirmando padrões. Quando fui embora, a família havia se dividido em facções, anos de manipulação financeira expostos em uma única tarde. As férias no Havaí foram esquecidas em meio a preocupações mais urgentes sobre quem devia o que a quem e há quanto tempo o golpe vinha ocorrendo. Ao dirigir para casa, senti-me ao mesmo tempo justificada e profundamente triste. O sistema familiar em que cresci era baseado em exploração e mentiras. Mas, pela primeira vez, a verdade veio à tona, e isso ofereceu um vislumbre de esperança de uma cura genuína, por mais doloroso que fosse o processo. No domingo seguinte à reunião familiar, canalizei minhas emoções para a ação. Marquei uma reunião com o departamento de fraudes do meu banco para amanhã de segunda-feira, contatei um advogado especializado em casos de roubo de identidade e documentei todas as transações não autorizadas que consegui identificar, revisando extratos anteriores. O padrão era mais antigo do que eu imaginava. Pequenas cobranças em meus cartões, que eu havia descartado como erros bancários ou compras esquecidas, agora se destacavam como prováveis usos não autorizados. Cobranças de compras online entregues no endereço dos meus pais. Serviços de assinatura que eu nunca havia contratado. Contas de restaurantes em cidades que eu não havia visitado durante as viagens dos meus pais. Na segunda-feira de manhã, encontrei-me com Alicia, a especialista em fraudes do meu banco. Ela analisou minha documentação com preocupação profissional. Infelizmente, isso não é incomum em casos de roubo de identidade envolvendo familiares, explicou.
Os laços emocionais tornam as vítimas menos propensas a denunciar incidentes, e os criminosos costumam começar com pequenas quantias para testar os limites antes de aumentar o risco. Ela me ajudou a implementar medidas abrangentes de proteção, novas contas com segurança aprimorada, bloqueios de crédito nos 3 principais bancos, alertas detalhados de fraude e autenticação de 2 fatores em todas as plataformas financeiras. Ela também recomendou fortemente que eu registrasse um boletim de ocorrência. Sei que isso parece extremo para questões familiares, reconheceu, percebendo minha hesitação. Mas criar um registro oficial protege você caso a situação se agrave ainda mais. Sem documentação, a palavra é sua contra a deles. Naquela tarde, encontrei-me com Erika Levenson, advogada especializada em casos de roubo de identidade. Seu escritório era aconchegante e discreto, com diplomas de Stanford e Yale expostos discretamente na parede atrás de sua mesa. Abuso financeiro dentro das famílias é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina, ela me disse, revisando meus documentos. A gravação que você fez da confissão do seu pai é uma prova particularmente valiosa. Muitas vítimas nunca recebem um reconhecimento tão claro da natureza intencional do roubo. Ela descreveu minhas opções, que iam de uma carta formal de cessação e desistência a acusações criminais. Escolhi o caminho do meio, registrar um boletim de ocorrência para estabelecer um registro oficial, enquanto enviava uma notificação legal aos meus pais, exigindo que eles cessassem todo o uso das minhas informações financeiras e não fizessem mais contato sobre questões financeiras. Isso os avisa de que você está falando sério, explicou Erika, e cria um registro em papel caso sejam necessárias medidas adicionais. O boletim de ocorrência provavelmente não resultará em acusações, dado o parentesco familiar, mas estabelece sua condição de vítima, e não de participante voluntário. Registrar o boletim de ocorrência foi surreal. O policial Martinez recebeu meu depoimento com naturalidade, fazendo perguntas detalhadas sobre como meus pais poderiam ter obtido as informações do meu cartão e acessado meu e-mail. Expliquei sobre visitas anteriores ao meu antigo apartamento, onde a correspondência poderia estar visível, e compartilhei cartões de aniversário digitais enviados pela minha mãe, que poderiam conter software de rastreamento. Vemos esse tipo de coisa com mais frequência do que você imagina, ele me garantiu. As pessoas presumem que estranhos são a maior ameaça à sua segurança financeira, mas dados mostram que familiares e amigos próximos costumam ser responsáveis por roubo de identidade justamente por terem acesso mais fácil a informações pessoais. Durante todo esse processo, a pressão familiar continuou implacável. Mamãe apareceu no meu local de trabalho na terça-feira à tarde, fazendo uma cena na recepção até que a segurança a escoltou para fora. Papai ligou diretamente para o meu chefe, alegando que uma emergência de saúde familiar exigia minha atenção imediata. Tia Caroline enviou longos e-mails sobre perdão e lealdade familiar. Até a avó deixou mensagens de voz chorosa sobre resolver conflitos antes que fosse tarde demais. O incidente mais perturbador ocorreu na quinta-feira à noite, quando meu pai apareceu novamente no meu apartamento, desta vez com um cheque. R$ 20.000, anunciou, estendendo-o, mais do que suficiente para cobrir as multas e compensar o seu inconveniente. Pegue, desconte, podemos deixar essa situação lamentável para trás. Não há necessidade de advogados, boletins de ocorrência ou todo esse drama. Reconheci a tática imediatamente. O suborno disfarçado de restituição, com o objetivo de transformar um caso criminal de volta em uma questão familiar privada. Não posso aceitar isso, eu disse, sem tocar no cheque. Não se trata de dinheiro. Trata-se de limites, confiança e respeito. Não seja ridículo, ele retrucou. No fim das contas, tudo se resume a dinheiro. Aceite o cheque, tire seus cães da lei e deixe-nos voltar a ser uma família. Ser uma família não me obriga a permitir abuso financeiro, respondi. Deixei minha posição clara. Por favor, saiam ou chamarei a segurança do prédio novamente. Ele rasgou o cheque ao meio, deixou os pedaços caírem no chão e foi embora sem dizer mais nada. Em meio a tudo isso, um apoio inesperado surgiu. Os sócios do meu escritório me apoiaram inequivocamente quando expliquei a situação, implementando procedimentos de triagem para ligações e visitas. Meus amigos mais próximos formaram um círculo de proteção, revezando-se para ficar comigo e filtrar as mensagens durante o pior momento do assédio. O mais surpreendente foi a solidariedade silenciosa de outros membros da família. Jéssica enviava mensagens de texto diariamente, compartilhando seu próprio progresso em garantir suas finanças.
James e Stephanie me convidaram para jantar, pedindo desculpas por não ter falado antes sobre o padrão de abuso. Até Travis, inicialmente alinhado com meus pais, entrou em contato depois de descobrir que eles haviam tentado usar seu novo cartão de crédito logo no dia seguinte à reunião familiar. 2 semanas após o incidente inicial, o consultório da Erika enviou as cartas formais de cessação e desistência. As ligações de assédio diminuíram drasticamente, embora ainda aparecessem mensagens chorosas e ocasionais da minha mãe, agora focadas na deterioração da sua saúde e em como a minha crueldade estava afetando a sua pressão arterial. Comecei a trabalhar com uma nova terapeuta, a doutora Kelsey, especializada em abuso financeiro familiar. Nossa primeira sessão foi reveladora. O que você está vivenciando é uma forma específica de trauma, explicou ela. O abuso financeiro cria tanto danos práticos ao seu bem-estar econômico quanto feridas emocionais profundas relacionadas à confiança, à segurança e aos laços familiares. A cura requer o enfrentamento de ambos os aspectos. Por meio de nossas sessões semanais, comecei a entender o quanto meus pais haviam normalizado a exploração financeira, criando uma cultura familiar em que os limites eram vistos como egoísmo e a independência financeira como um recurso a ser explorado em vez de respeitado. Sua resposta tem sido notavelmente saudável, observou a doutora Kelsey em nossa terceira sessão. Muitas vítimas permanecem presas em ciclos de culpa e obrigação por décadas, incapazes de se libertar da manipulação emocional, mesmo quando reconhecem o abuso. Ainda me sinto culpada às vezes, admiti, quando minha mãe deixa mensagens sobre seus problemas de saúde ou meu pai fala sobre lealdade familiar. Isso é perfeitamente normal, ela me garantiu. Eles instalaram esses botões emocionais durante toda a infância, especificamente para que pudessem acioná-los quando necessário. Reconhecer a manipulação não desabilita imediatamente a resposta emocional. Isso leva tempo e prática. Na marca de 6 semanas, a crise aguda já havia diminuído em grande parte. Meus pais interromperam o contato direto após receberem uma segunda carta de Erika alertando sobre acusações de assédio. A família extensa havia estabelecido novas alianças com a maioria dos parentes, apoiando silenciosamente minha posição, mesmo que não estivessem prontos para confrontar meus pais diretamente. As proteções práticas estavam firmemente estabelecidas: novas contas, medidas de segurança reforçadas, monitoramento regular de crédito e documentação legal do roubo. A cura emocional levaria mais tempo, mas eu tinha o apoio e a orientação profissional necessários para essa jornada. À medida que a primavera dava lugar ao verão, as datas originais das férias no Havaí se aproximavam e passavam sem que ninguém as mencionasse. A reunião familiar obrigatória havia sido esquecida em meio ao acerto de contas maior com anos de manipulação financeira. Em seu lugar, uma conexão menor e mais autêntica estava se formando entre aqueles de nós que finalmente havíamos falado nossas verdades. 6 meses após a descoberta das passagens aéreas fraudulentas, minha vida havia se transformado de maneiras práticas e profundas. As mudanças externas eram facilmente quantificáveis. Meu score de crédito havia se recuperado dos danos temporários causados pelas disputas, minhas novas medidas de segurança financeira impediram 2 tentativas subsequentes de acesso às minhas contas e as questões legais foram resolvidas sem a necessidade de comparecimento ao tribunal. As mudanças internas foram mais sutis, mas igualmente significativas. A hipervigilância que caracterizara aquelas primeiras semanas após o incidente gradualmente se transformou em cautela saudável. Os pesadelos com a ruína financeira haviam desaparecido. A culpa reflexiva ao estabelecer limites havia diminuído, embora não desaparecido completamente. Meu contato com meus pais permaneceu mínimo e estritamente sob meus termos. Mamãe finalmente enviou um pedido de desculpas cuidadosamente redigido, claramente elaborado durante as sessões de aconselhamento financeiro que a administradora do cartão de crédito havia exigido como parte do processo de resolução de fraudes. O pedido reconheceu o mal-entendido sobre as multas, mas não chegou a abordar o padrão mais amplo de manipulação. Papai mantinha distância, comunicando-se apenas por e-mails formais e breves sobre questões práticas, como devolver correspondências que às vezes ainda chegavam à casa deles. A ameaça de excomunhão familiar havia se materializado em certa medida, com a ausência flagrante de convites para certas reuniões familiares. A perda doeu menos do que eu esperava. Em contraste, meu relacionamento com James havia evoluído para algo mais saudável do que nunca. Livres da triangulação dos nossos pais, conversávamos semanalmente, compartilhando recursos e apoiando um ao outro na jornada rumo à independência financeira e à clareza emocional.
Eu deveria ter avisado sobre as multas, admitiu ele durante um brunch de domingo em seu apartamento. Eu suspeitava do que eles estavam planejando, mas tinha medo de ir contra eles. Você foi condicionado a vida toda a obedecer, lembrei-o, nós dois fomos. Quebrar essa programação leva tempo. Stephanie, servindo café no balcão da cozinha, assentiu em concordância. Seus pais são mestres da manipulação. Eles convenceram James de que sua lealdade a eles era mais importante do que sua lealdade a mim, ao nosso casamento, até mesmo a si mesmo. Isso levou anos para ser desvendado. O progresso de James era evidente em pequenas, mas significativas formas. Ele abriu sua primeira conta de crédito desde que começou a reparar seu crédito, garantiu uma promoção no trabalho que poderia ter recusado anteriormente por ser muito estressante e começou a estabelecer limites verbais com nossos pais durante suas conversas cada vez mais raras e cheias de pressão. Meu círculo de apoio se expandiu para além da família, incluindo um grupo pequeno, porém dedicado, focado na recuperação de abuso financeiro. Nos reuníamos mensalmente em uma sala privativa na biblioteca local, compartilhando estratégias e sucessos sob a orientação de um terapeuta financeiro. Foi lá que conheci Helena, cujos pais haviam contraído empréstimos estudantis em seu nome sem o seu conhecimento, e Marcos, cuja avó havia aberto cartões de crédito usando seu número de previdência social quando ele ainda estava no ensino médio. Suas histórias ecoavam elementos da minha própria experiência, criando uma sensação de compreensão que eu nunca havia encontrado em nenhum outro lugar. A parte mais difícil para mim, Helena compartilhou durante um encontro, foi aceitar que pessoas que realmente me amavam também pudessem me explorar financeiramente. Essas duas realidades pareciam incompatíveis até eu entender que amor e respeito são coisas diferentes. Essa percepção ressoou profundamente. Meus pais me amavam à sua maneira, mas nunca respeitaram minha autonomia, meus limites ou meu direito à independência financeira. Essa distinção me ajudou a navegar pelas emoções complexas de manter distância deles, ao mesmo tempo em que reconhecia nossa conexão. Na prática, minha segurança financeira nunca esteve tão forte. A auditoria forçada de todas as minhas contas revelou diversas áreas que precisavam de melhorias. Do aumento do meu fundo de emergência à diversificação dos meus investimentos para a aposentadoria, as medidas de proteção contra fraudes evoluíram para um planejamento financeiro mais abrangente. Com a ajuda de Mia, uma planejadora financeira certificada, especializada em recuperação de abusos econômicos, a maioria dos meus clientes me procura após algum tipo de trauma financeiro, explicou Mia durante nossa consulta inicial. Seja exploração familiar, divórcio ou roubo de identidade, essa violação muitas vezes serve como um catalisador para assumir o controle total de suas vidas financeiras. Isso certamente se aplicava a mim. O incidente da passagem aérea, por mais doloroso que tenha sido, me impulsionou a reivindicar meu poder financeiro com mais intensidade do que nunca. Agora eu revisava minhas contas semanalmente, mantinha registros meticulosos e tinha políticas claras escritas para quaisquer interações financeiras com outras pessoas, incluindo amigos e colegas. Um resultado inesperado foi descobrir minha paixão por educação financeira. O que começou como um compartilhamento de recursos com James e Jessica evoluiu para trabalho voluntário com uma organização sem fins lucrativos local que ensinava educação financeira básica para alunos do ensino médio. Diante de uma sala de aula de adolescentes discutindo pontuação de crédito e juros compostos, muitas vezes refleti sobre como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse recebido essas informações antes da faculdade. À medida que se aproximava o aniversário de um ano do incidente da multa no Havaí, recebi um e-mail inesperado da tia Caroline. Ela estava organizando uma pequena reunião familiar em sua casa no lago e queria que eu soubesse que era bem-vinda, sem nenhuma expectativa de contribuição financeira. Tenho refletido muito sobre como nossa família lida com dinheiro, escreveu ela. Sua coragem em se manifestar me fez rever padrões que eu havia aceitado sem questionar por décadas. Embora eu não possa desfazer erros do passado, estou comprometida em construir relacionamentos financeiros mais saudáveis daqui para frente. Aceitei o convite com um otimismo cauteloso. O encontro acabou sendo um divisor de águas. Apenas os familiares que haviam reconhecido a disfunção financeira do passado estavam presentes, criando um espaço onde uma conversa franca era possível. Compartilhamos refeições, jogamos jogos de tabuleiro e discutimos, timidamente, a criação de novas tradições familiares baseadas na conexão em vez de gastos. Na última noite, enquanto estávamos sentados ao redor de uma fogueira assistindo ao pôr do sol sobre o lago, Jéssica ergueu o copo em um brinde.
Há os limites, disse ela simplesmente, e a coragem necessária para impô-los. O simples reconhecimento me fez chorar. O caminho até aquele momento tinha sido doloroso, mas a alternativa, permanecer preso em ciclos de exploração e culpa, teria sido muito mais destrutiva a longo prazo. O abuso financeiro próspera no silêncio e no isolamento. Ao falar a minha verdade, não apenas me protegi, mas também criei espaço para que outros reconhecessem e nomeassem suas experiências. O sistema familiar mudou para sempre. Alguns relacionamentos foram perdidos ou enfraquecidos, outros foram fortalecidos e renovados. A cura era contínua, tanto individual quanto coletivamente. Enquanto dirigia para casa, vindo da casa do lago, refleti sobre a jornada do ano anterior. A jovem contadora inocente que receberá aquela primeira mensagem em grupo sobre o Havaí não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher que entendia que limites financeiros também são limites emocionais, que amor sem respeito é incompleto e que, às vezes, o ato mais carinhoso é simplesmente dizer não. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares que não respeitavam sua independência financeira? A coragem necessária para se defender nessas situações pode ser imensa. Se você já sofreu pressão ou manipulação financeira familiar, saiba que não está sozinho. Deixe um comentário compartilhando sua experiência ou um limite que você se orgulha de ter estabelecido. Curta este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias sobre como superar desafios familiares e compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em proteger seu bem-estar financeiro, mesmo das pessoas que ama. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se de que a verdadeira família apoia seu crescimento, não sua exploração.